Vamos lá então, pessoal. Vamos começar nossa aula para valer agora. Nós vamos falar hoje sobre Bolsa de Valores. O livro que a gente está usando é o do Juliano Pinheiro, Mercado de Capitais. E agora o conteúdo é mais extenso. O que a gente vai ver hoje está nos capítulos 8, 9 e 10. Só que eu vou dividir esse assunto na aula de hoje e no próximo encontro que a gente tiver na próxima aula. É um estudo mais extenso e com muitos detalhes que é praticamente muito difícil a gente conseguir falar de todos os detalhes. Vou dar uma ideia geral para vocês sobre esse assunto da Bolsa de Valores, ok? Então, definindo o que é Bolsa de Valores, e aí nós vamos ver o conceito, nós vamos falar rapidamente sobre o histórico da Bolsa de Valores e vamos falar sobre o funcionamento da Bolsa na prática. Mas Bolsa de Valores é um centro especialmente criado e mantido para a negociação de valores mobiliários, em mercado livre e aberto, ou seja, todos podem participar, organizado e fiscalizado pelos corretores e pelas autoridades. Muito do que a gente vai ver é muito semelhante quando a gente fala do mercado financeiro como um todo. A Bolsa de Valores, ela precisa ser transparente, ela precisa ser aberta a todos, ela precisa passar credibilidade para que as pessoas acreditem que possam ir lá e comercializar títulos, trocar valores mobiliários entre si. Então, a Bolsa de Valores é um local organizado para isso. Se a gente voltar no tempo, a gente vê na história que os gregos, os romanos, os palestinos tinham locais específicos para comércio, só que aí eles se dedicavam muito ao comércio de mercadorias. Então a gente vê nos registros históricos que os gregos já escreviam, já contavam histórias e mostravam, a gente tem escritos de Aristóteles, de Platão, falando sobre economia, sobre os mercados. Os romanos vão utilizar muito as moedas para realizarem suas trocas. Então, esses locais destinados para o comércio já existem há muitos anos, né? Mas com um formato de bolsa parecido com o que a gente vê hoje, com a ideia de se negociar papéis, vai surgir lá na Bélgica, em 1309, lá na cidade de Bruges. Antigamente, e aí vocês já podem imaginar que não era uma cidade muito grande, era praticamente um vilarejo nesta época, as ruas não tinham números. As casas eram identificadas por flâmulas, por bandeiras. Quem assistiu Game of Thrones lembra disso, né? As casas eram representadas por bandeiras. E lá na cidade de Bruges, tinha uma família que era a família Bursi. E a flâmula dessa família era 3 bolsas. E aí, a ideia de chamar aquele centro comercial, e essa família era uma das responsáveis por organizar o comércio naquela região, então chamar esse centro de bolsa vem daí, da família Bursi, lá na cidade de Bruges, na Bélgica. Só que vai ser só em 1531, muito tempo depois, ainda na Bélgica, lá em Antuérpia, que aí a Bolsa vai ser oficialmente instalada, aí vai ser a primeira Bolsa oficial lá em 1531. E aí as primeiras bolsas, e a partir dessa data ali vai vir uma sequência de criação de novas bolsas, inclusive na Inglaterra em 1571, essas bolsas, elas vão servir para financiar os grandes empreendimentos das navegações que esses países, Holanda, Bélgica, Inglaterra, Portugal, Espanha, iam fazer em busca das especiarias lá na Ásia, por exemplo, fazer grandes navegações ali no mar Mediterrâneo, em busca de produtos. Então, as embarcações, as navegações iam para isso, comércio de produtos. Quem ia financiar esses projetos? E os investidores comprando papéis, ações dessas empresas. E aí essa lógica de comercialização em bolsas ganha muita força ali no século XVI.
Tanto ali que na virada para o século XVII, 1602, na Holanda vai ter a Bolsa de Amsterdã. E é neste mesmo intervalo de tempo, ali no século meados, ou ainda início do século XVI, século XVII, vão acontecer as grandes navegações que vai chegar à colonização do Brasil, dos Estados Unidos, e esses projetos vão ser financiados lá nas bolsas de valores. Bom, 1792, já no século XVIII, surge a primeira bolsa de valores dos Estados Unidos, a Bolsa de Filadélfia. 1817, século XIX, a Bolsa dos Estados Unidos migra para Nova York, e ali agora nos Estados Unidos começa a ficar clara a presença dos corretores de ações, vão se profissionalizar, fazer a interligação entre os investidores e a Bolsa. Em 1890 surge a primeira bolsa no Brasil, chamada de Bolsa Livre. E aí agora a gente vai falar um pouquinho da história da Bolsa de Valores no Brasil de maneira mais objetiva, só para a gente pegar os pontos principais dessa história. Então a Bolsa surge em 1890, chamada Bolsa Livre. Em 1934, lá em São Paulo, eu vou voltar lá na matéria de economia brasileira, quando a gente falava da época do café, de 1900 a 1930, que era o auge do café. Neste período, lá em 1934, surge a Bolsa Oficial de São Paulo, que vai comercializar papéis ou títulos de commodity, de café. A Bolsa ganha tamanho, foca-se no comércio de papéis ligados ao café. E esse dinheiro vai financiar a produção de café, a exportação de café. Passa-se o tempo, a economia brasileira se transforma, deixa de ser agrícola, passa a ser mais industrial. O mercado, né, também se torna mais complexo. Em 1967, surge a Bolsa de Valores de São Paulo, a Bovespa, que é talvez o nome mais conhecido pela maioria, né, dos brasileiros. Era a bolsa que ficou mais famosa no Brasil. Ela ganha esse nome em 1967. Só que não existia só a Bolsa de São Paulo. Neste período, começam a surgir bolsas de valores em todos os estados, e eram órgãos do governo, ligados ao governo. Todos os estados tinham suas bolsas. Com o passar do tempo, essas bolsas foram se unindo para agilizar o processo e tornar a comercialização de papéis mais interessante. Então, por exemplo, a Bolsa de Minas Gerais era junta com a Bolsa do Espírito Santo. Algumas bolsas no Nordeste também se juntavam. E aí, só nos anos 2000, vai ter a integração das bolsas regionais. Então, a Bolsa do Rio de Janeiro, que era uma outra bolsa muito forte, a Bolsa do Rio de Janeiro, Bolsa de Santos, a Bolsa de Pernambuco, de Minas Gerais, Espírito Santo, do Norte, se juntam e passa a ser uma bolsa só. E aí aqui ganhou mais relevância, foi a de São Paulo. Essas bolsas regionais vão se unir com a Bolsa de São Paulo, e aí a Bovespa passa a ser a única bolsa de valores do Brasil. Bolsa de valores mobiliários, ok? Porque a gente tinha um outro tipo de bolsa, que era a Bolsa de Mercadorias e Futuros, comercializando papéis lá da agricultura, ou de minério, de algodão, soja, laranja, bolsas de commodities, que era a BMF. A BMF já surge com esse nome. E aí, esse processo de fusão de bolsas, ele não acontece só no Brasil, ele vai acontecer no resto do mundo, porque passa a ser mais vantajoso e a redução de custos fica muito clara, porque aproveita-se tecnologia, plataformas, isso leva à fusão das bolsas. Em 2008, a Bovespa vai se unir com a BMF e vai ser criada a BMF Bovespa. Em 2017, vai haver uma nova fusão da BMF Bovespa com a CETIP. A CETIP era uma central de comercialização de títulos privados, títulos lá de renda fixa. E aí vai se unir com a BMF Bovespa. E aí a bolsa muda de nome,
passa a se chamar B3, Brasil Bolsa Balcão. E eles mudam a marca, reestilizam a marca. Então, a B3 hoje é uma bolsa de valores privada. É uma bolsa, é uma empresa privada que, inclusive, é de capital aberto. A própria B3 comercializa seus papéis na B3, neste local de negociação de ativos. Então, não podemos fazer confusão de achar que a Bolsa de Valores é uma empresa pública. Não é. É uma empresa privada que busca lucro, cobra taxas dos investidores, dos participantes do mercado, dos operadores. É uma empresa que visa lucro, tá bom? Uma das vantagens de ter uma única bolsa é que ela trabalha em grande escala. Os custos são reduzidos. A desvantagem, os custos de operação, eu digo, né? A desvantagem é que, como não tem concorrência, para os participantes, para os investidores, o preço, o valor, né, a despesa com essas operações poderiam ser menores caso houvesse outras bolsas, caso houvesse a opção de escolher. Como é nos Estados Unidos, lá a gente tem mais de uma bolsa. Tem a Nasdaq, que vai focar em empresas de tecnologia, tem a Bolsa de Nova York, que vai comercializar ativos de todos os setores. Então tem mais opções, que não é o caso do Brasil. Mas isso não impede de hoje a gente ter um ótimo local, muito bem organizado e muito bem regulado para se comercializar valores mobiliários. A B3 tem listado de empresas lá hoje, a lista de empresas listadas gira em torno de 400, 410 empresas listadas lá na B3, que é um número, se a gente for olhar o tamanho do Brasil, é um número muito pequeno, muito pequeno. Nos Estados Unidos isso passa de 10 mil empresas. O último número que eu vi, pode ser que tenha mudado um pouco esse número, mas nem se compara com o tamanho do mercado brasileiro, que ainda é muito pequeno. Esse ano nós já tivemos 10 IPOs, e tem outros tantos na fila, empresas buscando captar recursos no mercado financeiro. Só para vocês terem uma ideia do tamanho do volume de negociações na B3, no boletim informativo de ontem da B3, foram feitos 3 milhões e 100 mil negócios na B3 ontem. Nesse total, isso corresponde a 24 bilhões de reais, 24 bilhões 725 milhões de reais, o volume total de negócios no dia de ontem. Todos os dias, a B3 lança o boletim informativo daquele dia. Normalmente vai lançar, né, referente ao dia anterior, porque eles têm que processar tudo e publicar, e neste boletim vai falar quais ações que mais subiram, quais ações que mais caíram, composição dos índices. É muito interessante um fenômeno que aconteceu na Bolsa de Valores nos últimos tempos, nós inclusive já vimos isso, que é o aumento de investidores individuais na Bolsa, o aumento de novos cadastros de CPF. Hoje, do total de investidores da Bolsa, 11% são de investidores individuais, que é o mesmo percentual dos investidores institucionais. Estrangeiros são os que mais participam da Bolsa. 24% de todos os investidores são investidores estrangeiros. Então, nós, investidores individuais, já estamos no mesmo patamar dos institucionais. Outro dia eu estava vendo uma discussão, um debate lá no Twitter, de muitos donos de corretoras, de agências que promovem pesquisas, conversando entre si, pesquisas sobre as empresas, né, conversando sobre isso. E eles falavam o seguinte: até um tempo atrás, quando uma casa de análise de empresas publicava um relatório, aquilo ali era tomado como verdade. Os investidores pequenos acreditavam e tomavam suas decisões baseadas nisso. Os grandes bancos, as casas de corretagem dos bancos,
tinha uma força, uma influência muito grande sobre os pequenos investidores, e que isso está mudando ao longo do tempo. Porque os pequenos investidores hoje têm acesso às informações, podem escolher livremente onde investir, não depende ali da orientação de uma casa de pesquisa, ou de um banco, ou de uma corretora, não depende mais disso. O perfil está mudando. Talvez vocês vão ver alguns influenciadores falarem assim, os tubarões e os sardinhas. Os tubarões seriam os grandes investidores, os institucionais, que sabem o que estão fazendo, muitas vezes têm informação, têm acesso à informação mais rápido. E os sardinhas seriam os novatos, que acreditam em tudo que é falado no mercado financeiro e tomam decisões na onda dos outros, vai pelo efeito manada, né? E isso está mudando. Tem um vídeo muito interessante no YouTube, depois vocês podem procurar também, que fala a Revolução das Sardinhas. E a moça explicando que como que os investidores pequenos estão tendo muito mais informação e tomando decisões mais racionais. Então, isso está mudando porque a Bolsa de Valores se abre, diminui a burocracia para o acesso a ela, e as questões econômicas também mudam, que trazem mais investidores para a Bolsa de Valores, e o cenário hoje está mudando bastante. Bom, vamos seguir aqui nossa aula. Vou falar rapidamente alguns requisitos da Bolsa de Valores. Muitas coisas nós já falamos quando a gente falou lá sobre o mercado financeiro de uma maneira mais geral. Requisitos: ter livre concorrência, tem que vender um produto homogêneo, o mesmo produto que um investidor aqui em Minas Gerais compra, ou seja, uma ação no lote padrão do Itaú. É o mesmo produto que o investidor lá no Rio Grande do Sul vai comprar. Uma ação no lote padrão do Itaú. O outro quer comprar uma debênture da Ambev. Qualquer outro investidor também vai poder comprar uma debênture da Ambev, certo? São produtos homogêneos. Claro, o mercado tem que ter transparência também. E aí essa transparência vem da obrigação da Bolsa de Valores divulgar informações. Então a Bolsa tem como objetivo, além de divulgar informações, facilitar a troca de fundos, fixar o preço pelas leis de mercado, pela lei da oferta e da demanda, é uma negociação, publicar esses preços e essas quantidades, que a gente vê lá no valor da ação de mercado, o valor de tela, informar os participantes, proporcionar confiança. Então nós vimos alguns requisitos, que a ideia básica é garantir credibilidade ao mercado e transparência, e o objetivo da Bolsa é justamente funcionar como um mercado, ligar as duas partes do mercado. Nós já vimos isso anteriormente, por isso que eu estou passando um pouco mais rápido. Posturas dos participantes na Bolsa de Valores. Nós vamos ter os especuladores, os investidores e os gestores. Os especuladores entram na Bolsa para comprar mais barato e vender mais caro. Ganhar o dinheiro das operações. Ele pode também, não só comprar barato e comprar mais e vender mais caro. Muitos especuladores fazem o contrário. Alugam ações de terceiros, torcem para essa ação desvalorizar, ele compra essa ação mais barata, vende ela mais cara e devolve a ação para aquele de quem ele alugou. Ele faz uma operação que é chamada operação short. Ele está trabalhando vendido no mercado. Por quê? Ele alugou uma ação que não é dele, torce para o preço dessa ação diminuir, para ele comprar mais barato e devolver a ação mais caro. Ele compra barato, vende mais caro e devolve a ação. Isso é uma operação short. Então ele está especulando. Ele torce para a ação cair. Mas o mais comum é comprar mais barato, vender mais caro. Os investidores também têm também vão ter o objetivo de comprar mais barato e vender mais caro. Mas vão fazer isso pensando numa aposentadoria e não necessariamente vão vender a ação rapidamente. Vão carregar aquela ação ali por um bom tempo. Pensar em dividendos, receber aposentadoria. Alguns querem, talvez,
fazer parte da administração da empresa, ele está querendo ser sócio ordinário, participar e aumentar a quantidade de ações, podem fazer isso através de grandes fundos de investimento também. E a gente vai ter, claro, os gestores das empresas que participam da Bolsa para captar recursos, precisam desses recursos que estão com os poupadores para investir nos seus negócios. Então a gente vai ter essas três posturas: especuladores, investidores e gestores, que vão entrar em contato com a Bolsa de Valores para satisfazer seus interesses. E aí nós vamos ter duas modalidades de comércio na Bolsa de Valores: day trade e swing trade. O day trade é o comércio de um dia. O investidor compra e vende ações, a mesma ação, no mesmo dia. Day trade. O swing trade é o comércio da mesma ação num período maior do que um dia. Que aí poderia ser 2 dias, 3 dias, não importa. O fato é que é maior do que um dia. Swing trade. E aí eu vou trazer aqui para vocês um bônus, uma informação muito interessante e muito prática, que é a questão do imposto de renda no Brasil. A diferença entre day trade e swing trade. No day trade, a alíquota é de 20%. Não importa a quantidade que foi comercializado naquele dia. Se teve lucro, comprou mais barato e vendeu mais caro, se teve lucro, é 20% daquela operação, 20% do lucro. Como que é recolhido? É 1% retido na fonte, a própria corretora já faz a cobrança de 1%, esse 1% é chamado de dedo duro. Por que dedo duro? E o dedo duro acontece no swing trade também. O dedo duro já é a forma que a corretora, a forma que o governo faz para a corretora já avisar a Receita Federal que houve aquela operação. Então, 1% já é tirado na fonte. A própria corretora faz a cobrança. O restante, 19%, o investidor vai ter que pagar uma DARF, recolher uma guia de DARF para pagar esse imposto. Ele vai apurar o lucro dele naquele mês e ele tem até o final do mês seguinte para emitir a DARF e pagar. Então, a DARF, para estes casos, é com o código 6015. Vai lá no sistema da Receita Federal, código 6015, vai emitir a DARF do lucro do day trade. Se tiver, claro, vai pagar até o final do mês seguinte. Isso é obrigatório. Agora, o swing trade tem algumas vantagens, que é a isenção de não ter que pagar imposto se o total de vendas for até 20 mil reais por mês. Passou de 20 mil reais, aí tem que pagar imposto. 15% do lucro. Então, preste atenção. A isenção do swing trade é sobre o total de vendas, não é sobre o total de negócios, contando compras e vendas, não. É sobre o total de vendas, não é sobre o total de lucro. Não é 20 mil de lucro, não é 20 mil de compra, é 20 mil de venda por CPF. Então, se o investidor tiver um CPF cadastrado em 2 corretoras, e ele operar nessas 2 corretoras, ele tem que fazer essa soma de vendas das 2 corretoras. É 20 mil por CPF. Vendeu menos que 20 mil no mês, está livre. Não tem que pagar imposto de renda. Passou de 20 mil, tem que pagar 15% de imposto sobre o lucro, e aí é somente pela DARF. Tem que emitir uma DARF, código 6015, vai ter até o final do mês seguinte para recolher essa DARF. Isso é muito sério. Todo investidor ele tem que ter uma organização. As corretoras ajudam nessa organização porque elas vão enviando
no e-mail e tem lá nos seus portais toda a documentação. Porque quando chega lá na época de fazer a declaração de imposto de renda, o investidor tem que buscar as notas de corretagem e fazer essa apuração, não é? Ele tem que se organizar, porque ele tem que declarar, e se ele não tiver recolhido os impostos mensais, quando eles existirem, lá no final ele tem que pagar com juros. Então a organização é muito importante. Eu tenho um material preparado que eu vou enviar para vocês logo, logo, explicando uma nota de corretagem, para vocês entenderem como que é uma nota de corretagem. E essa questão do imposto tem que ser levada muito a sério. E qualquer pessoa que comprou ou vendeu ações são obrigadas a declarar imposto de renda, mesmo que a sua renda esteja naquela faixa de isenção de imposto de renda. Então, mesmo uma pessoa que ganha um salário mínimo, comprou e vendeu ações, tem que fazer a declaração de imposto de renda. Que no modelo normal, se ele só ganhasse um salário mínimo, ele não teria que fazer, né? Claro. Certo? Então, isso tem que ficar muito bem entendido, porque depois pagar a multa de Receita Federal não compensa, não. É muito caro, né? A Receita Federal não falha, não. Vai atrás mesmo. Ainda mais que tenha o mecanismo do dedo duro. A Receita Federal já sabe quanto que cada um vai ter que pagar de imposto, porque a corretora já informou para a Receita Federal. Vamos falar aqui um pouquinho sobre os ambientes de negociação na Bolsa. Porque, olha só, a B3, ela é... O que é B3? Brasil Bolsa Balcão. Bolsa é a negociação tradicional. As empresas são listadas na Bolsa, são obrigadas a prestar informações, declarar suas informações financeiras. É mais rigoroso, é mais caro para as empresas participarem deste mercado. Mas tem o ambiente de balcão, que lá no ambiente de balcão as exigências são menores, é mais flexível, não tem obrigação de fazer registros tão detalhados das transações, as empresas não têm que apresentar seus relatórios financeiros. Então é um ambiente que permite a realização de operações que não estão registradas na Bolsa de Valores. Então, quando a empresa manifesta à CVM a intenção de participar do mercado aberto e vai vender valores mobiliários, ela vai dizer qual ambiente que ela quer participar. Se é do ambiente de bolsa ou do ambiente de balcão. No ambiente de bolsa, as regras são mais rígidas do que no ambiente de balcão. Mas aqui no ambiente de balcão vão ser comercializadas ações também, debêntures, títulos em geral, da mesma forma. Mas aqui no ambiente de balcão, as restrições são menores. E não tem um lugar físico para comercialização em balcão, não. É tudo feito eletronicamente. Um outro ambiente que acontece na Bolsa de Valores é o ambiente de leilão. E aí a ideia é do tradicional leilão mesmo. Quem der o maior valor vai arrematar o título. É um procedimento especial realizado com destaque dos demais negócios. Então, tem um mercado tradicional e tem um mercado separado de leilão, com regras específicas. Ele é separado dos demais negócios. Só que aqui no leilão, o investidor ele tem que detalhar qual que é o ativo, qual que é o preço e qual que é a quantidade que vão ser negociados lá em leilão. Por que acontece o leilão? E aqui é aquele caso que eu falei do detalhamento das regras. A B3, ela tem um documento que é o seu manual de operações da B3, que é um documento de apenas 250 páginas, por aí. É um documento muito grande, muito detalhado, falando sobre o funcionamento da B3. E lá, neste documento de negociação, esse manual de operações, tem uma série de regras para falar sobre os leilões. E para que funciona um leilão? Existem três modalidades de leilão. Um leilão de abertura, um leilão de fechamento e o leilão ao longo do mercado, ao longo do dia, do mercado tradicional.
tradicional. E, basicamente, esses leilões são para que os participantes, os investidores, ajustem suas posições. Então, antes do mercado abrir, que tem aquele momento pré-abertura, acontece o leilão de abertura. Os participantes vão dando lances nos ativos, nos papéis, para se chegar a um preço de abertura. Para não acontecer desvios ou que um grande investidor force o preço para um determinado lugar. Então, é um leilão. Então, é um mercado mais aberto, mais livre. Então, ele acontece na abertura do mercado, para sinalizar para todos os demais qual vai ser o preço de abertura. Então, é a lei da oferta e da demanda. Vai havendo marcação de preços ali, um leilão de preços para chegar ao valor do ativo. No fechamento, é a mesma ideia. Só que no fechamento, essa marcação de preços, claro, vai servir para o dia seguinte, mas a gente sabe que no dia seguinte vai ter um leilão de abertura, mas é uma sinalização. E esse fechamento, esse leilão de fechamento serve para que os grandes fundos de investimentos, as grandes casas de investimento, fechem suas posições. Os fundos de investimento, eles têm que informar os cotistas o valor da cota todos os dias. Então, muitos fundos de investimento fazem o ajuste final e aí muitas vezes entram no leilão de fechamento para puxar a cotação para cima, para a cota do fundo de investimento sair bem no mercado, para que o investidor fique satisfeito. Olha, a cota do meu fundo de investimento se valorizou, ou seja, ele ganhou mais dinheiro. Então, acontece muito isso lá no fechamento de mercado. Mas, ao longo do dia, pode acontecer leilões também, em algumas situações. Lembra dos fatos relevantes? Geralmente, as empresas vão divulgar os fatos relevantes, que são aqueles casos que vão interferir no preço das ações. Então, eles são divulgados ou antes do mercado ou depois do mercado. Mas pode acontecer de uma empresa divulgar um fato relevante no meio do mercado e causar uma turbulência entre os investidores e o preço ou subir demais ou cair demais. Então, o que a Bolsa faz? Coloca papéis nessa situação de valorização, eu falo valorização em questão de minutos ou até de segundos, dispara, sobe 10%, cai 5% em questão de minutos. E essa questão do tempo é importante. A valorização e o movimento, ou a desvalorização, né? O movimento tem que ser rápido, tem que ser num intervalo curto de tempo e de grande magnitude. Então, a Bolsa separa esse papel e coloca em leilão para dizer ao mercado, vamos acalmar e nós vamos agora refazer o preço deste papel. Então, vai haver o leilão, as pessoas vão dando ordens para esse leilão para formar um novo preço. E aí, depois, ele volta ao mercado tradicional. E aí, eu vou voltar lá no tal documento lá da B3, por quê? Lá no documento da B3, que vai falar as regras de funcionamento, vai estabelecer as porcentagens para se entrar em leilão. Então, é uma lista imensa que eu não vou falar eles aqui, essas porcentagens, vou mandar o documento para vocês, mas, por exemplo, se uma ação variar entre 3% e 6%, pode ir a leilão. Se uma ação passar de 20%, vai para leilão. E aí tem casos que vai para leilão de 5 minutos, casos que vai para leilão de 1 hora, pode chegar a casos que vai para leilão até de 1 dia, dependendo da variação aí do preço da ação. E aí é uma série de regras que quem vai, talvez é mais específico para quem vai trabalhar mesmo junto a uma corretora, ou vai trabalhar na própria bolsa, quer entrar nesse caminho, vai ser treinado depois neste manual de operações lá da B3. Então nós vimos 2 ambientes, né? O de balcão e o de leilão. Olha essas telas do aplicativo de ações. A primeira tela aqui, ela é de 9h45
Então, antes do mercado abrir, o mercado abre 10 horas. Então, a partir de 10h45, começa o leilão de abertura. E as cotações aqui estão, os tickers, mostrando as cotações aqui, estão em amarelo. Essa cor amarela diz que as ações estão em leilão. Então, quando aparece ali em amarelo, isso aqui é do aplicativo Trademap. Mostra que está em leilão. Aqui está em leilão de abertura. Na segunda tela, é um leilão de fechamento. Não sei se está dando para ver o horário aí, 16h57. Nos últimos 5 minutos de funcionamento da Bolsa, entra o leilão de fechamento. 16h57. Olha aí, muitas ações já estão em amarelo, justamente falando que já estão em leilão. Né, aqui o da Minerva Foods não tinha entrado em leilão ainda, ó, não está amarelo, está em branco. Então, é uma ação que ainda estava no mercado regular. Outras já estavam em amarelo, mostrando que é leilão. Esse mercado de leilão, ele é mais reservado para grandes instituições. Tá? Um investidor individual, ele até pode participar, mas, de uma maneira geral, o investidor individual vai entrar com um volume de recursos menor do que comparado com a grande casa de investimento. Então, ele não vai fazer muito efeito no leilão, porque o volume é muito pequeno. Não vai causar um impacto no preço para influenciar lá no preço de equilíbrio. Então, é um mercado mais... É uma parte do mercado mais para grandes investidores, grandes instituições, mas todo mundo pode participar desse mercado aqui. Olha aí os horários de funcionamento da B3. Que eu coloquei ali o mercado à vista, que a gente comercializa o lote padrão, e o mercado fracionário, para a gente relembrar que são 2 mercados, mas os horários são os mesmos, tá? Então a gente tem, vamos olhar ali o mercado à vista, é a mesma coisa do mercado fracionário, mas vai seguindo as linhas da coluna, descendo as linhas da coluna. 9h30 começa a operação do mercado, e de 9h30 a 9h45, acontece o cancelamento de ordens do dia anterior. Ordens que não foram executadas. Aí a gente tem a pré-abertura de mercado, que vai de 9h45 a 10 horas, que é o leilão de abertura, sinalizando qual vai ser o preço de abertura. Negociação tradicional vai de 10 horas a 4h55 da tarde, de 10 às 16h55. Nesses últimos 5 minutos, vai ter o leilão de fechamento, 5 minutos, que dentro das regras da B3 pode haver uma prorrogação, tá? Enquanto tiver ordem sendo dada no leilão, esse leilão vai sendo prorrogado. 1 minuto, mais 1 minuto, e até todas as ordens serem executadas lá no leilão de fechamento. E aí, de 5h30 até 6 horas, depois que já fechou o mercado, a gente tem o aftermarket ali, que é para permitir que alguns investidores que não tiveram tempo, não têm tempo para fazer a negociação no mercado tradicional, lancem suas ordens depois que o mercado fechou. E aí essas ordens vão ser processadas, né, no outro dia. Certo? Então é uma maneira de dar mais abertura para permitir que mais investidores participem do mercado. Muitas pessoas trabalham, então permite que as pessoas, depois do fechamento do mercado, ainda possam dar suas ordens de compra e de venda lá na B3. Então esses são os horários de funcionamento da B3. Vamos ver um pouquinho agora sobre os tipos de ordens, e vou mostrar para vocês daqui a pouco, já estou caminhando aqui para o final, algumas telas também lá do aplicativo de negociação para mostrar para vocês sobre as ordens de compra. Como são dadas as ordens? Nós temos tipos de ordens por prazo. No dia, ou seja, aquela ordem vai ser executada no dia que foi marcado lá na boleta de lançamento, e tem a outra opção que é até a data agendada. O investidor às vezes não tem tempo de ficar olhando ali todo dia, ele programa aquela ordem, ou de compra ou de venda, e marca uma data. É isso que a gente fala lá de flexibilizar.
Dá oportunidade para mais pessoas participarem, ainda mais que hoje é tudo feito por meio eletrônico. Por condições de oferta, tipos de ordem por condições de oferta. Temos mostrando tudo e volume oculto. O que é isso? A ordem, ela tem o preço e a quantidade. Então, muitos investidores podem fazer o lançamento da ordem com o volume de negociação aberto a todo mundo. Todos os participantes, utilizando lá o sistema da B3, vão saber quanto que a pessoa está comprando, por qual preço e a quantidade. Mas grandes casas de investimento podem querer fazer uma operação sem mostrar, sem dizer ao mercado qual que é a quantidade. Só quem vai saber vai ser lá o sistema da B3. Os demais não vão saber. Por que isso pode ser interessante? Porque, às vezes, um fundo de investimento quer se desfazer de uma grande quantidade de papéis, de ações de uma mesma empresa, por exemplo, e ele quer vender milhões de ações. Os demais investidores, ao observar isso, podem pensar assim: ixi, será que está acontecendo alguma coisa? Será que eles estão sabendo de alguma coisa que os demais não estão sabendo? Isso levar a um pânico desnecessário ao mercado. Né? Imagina todo mundo vendo que uma grande casa de investimentos está se desfazendo das ações. Será que não tem alguma coisa por trás disso? Às vezes não, às vezes é algo corriqueiro. Ele só está mudando a composição da sua carteira. Então, às vezes, o fundo de investimento resolve fazer a ordem com o volume oculto. Não aparece o volume de negociação lá na transação. Outros tipos de ordens. Agora, por preço. Nós temos de mercado, limitada e on stop. Isso aqui é o seguinte. Se o investidor está lá no aplicativo e dá uma ordem de compra ou de venda de mercado, essa ordem vai ser executada pelo preço que estiver no mercado, pelo melhor preço que ele tiver lá no mercado. Ele não pode escolher qual vai ser o preço. Ele vai pegar o preço que está lá no de mercado. Já a ordem limitada, o investidor diz ao sistema, ele programa lá no aplicativo, que é o mais comum, qual vai ser o valor. Então, aquela ordem está limitada àquele valor que foi colocado na programação lá do sistema. É isso. No caso da ordem limitada, ela pode demorar mais para ser executada, porque todo o sistema tem que encontrar a parte contrária no mesmo preço da ordem que o investidor deu. Se for uma ordem de compra a R$13, ele tem que encontrar alguém que está querendo vender a R$13. Enquanto que na ordem de mercado, vai valer o preço que estiver no mercado. A ordem vai ser executada na hora que ela for recebida lá pelo pregão eletrônico, pelo valor de mercado. O que o investidor diz à corretora o que ele quer? Qual que é o ativo e a quantidade. O preço vai ser o de mercado. E o outro tipo de ordem por preço é a chamada on-stop, que aí o investidor vai marcar limites para ele comprar uma ação ou vender uma ação. Então, por exemplo, se ele coloca lá uma ação stop de compra, ela vai ser executada quando a cotação subir e chegar no limite de compra, no limite de stop que foi colocado para compra. Então, imagina que o investidor coloca um stop de compra a R$10 e a ação está aqui a 8. Certo? Então, o que o investidor está pensando? O que ele está dizendo à corretora? Ó, se essa ação pode subir até R$10, eu estou disposto a comprar ela no máximo a R$10. Quando a ação passa de R$10, é disparada, então, o stop de compra. A partir de R$10, a corretora não pode lançar a ordem de compra, porque ultrapassou o limite do stop. A mesma coisa o stop de venda.
Imagina que o investidor se programa para vender a ação a R$ 15. Ele só quer vender a 15. Então, a ação está ali a 17, a 18, variando ali a 16, começa a cair. Até R$ 15 ele pode vender. Se baixou de R$ 15, passou ali para R$ 14, é travado. Ele não vai vender mais abaixo de R$ 15. Isso é tipo de ordem por preço on stop. Vai ter stop de compra, vai ter stop de venda. Olha aqui alguns exemplos. Isso aqui é um print da corretora Clear. Eu fiz algumas simulações para mostrar para vocês aqui pela minha conta. Algumas aqui eu fiz para mostrar com valores bem pequenos, só para ilustrar. Olha só, vamos ler essa tela aqui. Isso aqui era 10h42, já tinha começado o mercado. Estou na modalidade swing trade. Então, quando eu entro ali naquela modalidade, eu estou pensando que eu vou comprar essa ação e não vou vender ela hoje. Não vou vender no mesmo dia. Então, é uma ação da CVC, daquela casa de turismo que vende passagens e pacotes de viagem. É uma ação ordinária da CVC, CVCB3, que é CVC Brasil 3F, mercado fracionário. Estava R$17,90. Eu posso comprar ou vender. Vou mostrar um exemplo de ordem de compra. Olha aqui que a Clear traz. Tem algumas informações mostrando que o mercado está mais para compradores. 71% dos participantes estão comprando, 29% estão vendendo. E aqui está mostrando a variação do ativo, aqui está diária, algumas informações do fechamento anterior, da abertura, do volume de negócios, da CVC. Quando aperta aqui em compra, aparece uma aba perguntando se quer fazer uma compra start, stop simultâneo, start, stop ou limitada. Que o start, stop é aquilo que eu falei para vocês lá do preço on stop. Que aqui ele faz a diferenciação start, stop simultâneo, vai dizer para o sistema qual que é o limite superior e qual que é o limite inferior para estopar, para parar a operação. É isso. Start, stop simultâneo, ele coloca o limite do start de compra ou start de venda. Ao mesmo tempo. O start stop, ele precisa colocar apenas um dos limites. E no limitada, é o que nós vimos lá. O investidor vai colocar ali a quantidade e o preço que vai ser negociado. Então, se eu clicar aqui em limitada, vai abrir a próxima janela do preço, que é a terceira imagem aí do slide. Vai editar o preço. Então, vamos ver aqui, em 10h42, na primeira tela, estava R$17,90. 10h43, na segunda tela, já estava R$17,95. Onde eu estou passando o mouse, está meio apagado, porque a aba está aberta aqui embaixo, mas dá para ver, R$17,95. Em 1 minuto, subiu 5 centavos. Certo? Então, eu edito o preço aqui, R$17,95. Abre a janela, abre a abinha aqui do teclado para você lançar a ordem, o preço, né? Na verdade, o preço. Aqui embaixo aparece o book dos investidores, para a gente ter uma noção de quantos estão querendo comprar qual preço, quantos estão querendo vender qual preço. Então, tem a ordem, a quantidade, certo? Você confirma o preço. Confirmou o preço, vai subir novamente mais uma aba para você confirmar a sua compra. Então, é o resumo. Compra 10 de quantidade a R$17,95. A validade, lembra? É uma ordem de compra do dia 9. Vai dar um total de R$179,50. Confirma a compra, sobe uma outra aba para colocar a senha. Aí você vai lá acompanhar a ordem. E então eu tenho aqui uma ordem da CVC 3F executada. Aparece executada. Ali tinham pessoas querendo vender 10 ações da CVC R$17,95. Então a ordem foi executada. Que ali ela pode aparecer também em aberto, esperando encontrar
a contraparte do negócio. A ordem poderia aparecer em aberto aqui também. Então, um exemplo das telas da corretora, para a gente ter uma familiaridade, né, com este mundo de investimentos. Depois, cada um pode escolher a sua corretora, fazer o cadastro. Esse exemplo da CVC aqui é apenas um exemplo, não é uma sugestão de negação, não, tá? É apenas um exemplo para a gente entender aqui como que funciona. Certo, vamos ver aqui mais esse último tipo de ordem aqui. Vou mostrar mais um exemplo de umas telas do aplicativo e a gente já vai encerrar já agora. Só que as ordens, elas podem ter restrições. E nós vamos ter 4 situações ali de restrições. Que a primeira restrição é o tudo ou nada. Ou seja, a ordem vai ser executada na hora que ela é introduzida no sistema, se existir na contrapartida exatamente a mesma totalidade da ordem inicial. Então, se a ordem é de compra de 20 ações, ela só vai ser executada se tiver exatamente 20 ações sendo vendidas no outro lado. Ou é tudo ou nada. A ordem não vai ser parcialmente executada. Na execução mínima, o investidor informa a corretora qual que é o mínimo que ele deseja que seja executado. Imagina que ele deu uma ordem de 40 ações, mas ele coloca como execução mínima 20. Então, é no mínimo 20. As 20 vão ser executadas. Essa ordem vai ser apresentada ao sistema e vai ser negociada, no mínimo, pelo que foi determinado lá para a sua execução. Se o restante não encontrar uma contraparte, aí o restante vai ser cancelado. Essa ordem vai ser cancelada. O outro tipo de restrição, que é o executar ou anular, acontece da seguinte maneira. Essa ordem só vai ser executada se a quantidade na contrapartida for exatamente o mesmo no momento da introdução da ordem. Essa ordem só vai ser executada de acordo com a quantidade que existir como contrapartida no momento da introdução. Qual que é a diferença lá do tudo ou nada? Porque o restante, o que não foi executado no momento, vai ser cancelado. O tudo ou nada, ele só executa se for por inteiro. Todo o total que foi informado. O executar ou anular, o que não foi encontrado como contrapartida, aí ele é cancelado. Vai executar só o que encontrar. E o último ali, por restrição de execução, é um caso em que o investidor dá uma ordem de compra e, ao mesmo tempo, dá uma ordem de venda e condiciona uma ordem à outra. Ele chama aplicação. Ele dá uma ordem de compra desde que uma outra ordem de venda seja também realizada. Então, é uma ordem casada, uma ordem de compra e uma ordem de venda, tá? Que não precisa ser do mesmo papel, né? Claro, não precisa ser do mesmo papel. O que mais comum de acontecer é o executar ou anular, né? O mais comum de acontecer. Olha esse exemplo aqui de um caso de ordem cancelada. É um caso de swing trade da Itaúsa, a holding lá que tem o Itaú, né, como principal representante. Itaúsa. É uma ação preferencial da Itaúsa. Ó, 10 e 10, isso aqui eu fiz de propósito só para mostrar para vocês. Ó, era 10 e 10, o Itaúsa estava 9,75. Aí eu abri aqui a ordem de compra, só que aqui agora ó, era uma ordem a mercado. Ordem a mercado. Era a ordem que tiver no mercado. Não era uma ordem limitada. Naquele caso da CVC, era uma ordem limitada. Coloquei lá 17,95, só ia executar se fosse 17,95. Neste de mercado, não. Ia ser a ordem
na hora da negociação, na hora que eu mandasse a ordem, ia ser ela, 9,76. Só que eu não fiz, eu não confirmei ela aqui a 9,76. Passou um tempo, 10h45, o Itaúsa estava 9,67. Aí eu coloquei aqui ordem de compra. No caso aqui da Clear, ele permite, ao invés de ver o book de ofertas, permite ver o gráfico também. Dá para ter uma noção se os preços estão em tendência de queda ou de alta, ou andando de lado. Eu dei uma ordem de compra, mas como eu queria fazer de propósito, estava 9,67. Eu lancei aqui 5 ações a 9,60. Porque, pensem, pessoal, é um mercado. Você não é obrigado a comprar pela cotação da tela ali. Se você quiser jogar abaixo do 9,67, se tiver alguém lá querendo vender abaixo de 9,67, só é bom. Entendeu? Então, não é obrigado a colocar o valor de tela. Pode colocar um pouquinho abaixo, mas ali eu queria fazer de propósito para mostrar para vocês. Coloquei bem abaixo, coloquei 9,60. Ela estava aberta e essa ordem foi enviada. Só que ela não vai ser executada, porque ninguém, só se a pessoa estiver totalmente fora de noção no mercado. Porque se está 9,67, para que alguém vai querer vender a 9,60? Só se estiver acontecendo um caos ali, ele quer desfazer da ação e quer colocar a ordem a 9,60 para vender. Normalmente, não vai executar essa ordem a 9,60. Ela ficou aberta ali um tempo, aberta um tempão, eu cancelei a ordem. Então, cancelar a ordem. Eu fui lá em cancelar. Sim, quero cancelar. Vai abrir a aba de senha para cancelar a ordem. Sua ordem foi cancelada com sucesso. Sua ordem foi cancelada com sucesso. Vai aparecer lá na listagem de ordens a ordem do Itaúsa cancelada. Ela foi cancelada. Por que aqui ela mudou para limitada? Porque eu mudei o valor lá para 9,60. Não era o valor de mercado 9,60. Eu mudei o valor. Então, ela é uma ordem limitada. Só seria executada a 9,60. Tá bom? Então, mais um exemplo aqui das telas. E agora, para a gente finalizar, eu quero falar agora do Puma Trade System, que é a plataforma responsável pelo processamento de ordens de negociações dos ativos, que é o sistema de computador muito mais moderno que está instalado atualmente lá na B3. Tem melhor desempenho, simplicidade no acesso, as telas são mais simples, é mais fácil de mexer, é um sistema aberto que permite atualização tecnológica, isso mostra a atualização tecnológica da B3, e ele permite novos tipos de negociações, porque vão surgindo novos modelos de negócios, novos ativos que passam a fazer parte do mercado. O Puma Trade System permite a introdução de uma nova programação para novos produtos. Só para vocês terem uma ideia da velocidade desse sistema. O que vale aqui na Bolsa de Valores é a velocidade que as operações são feitas, que as ordens vão sendo casadas, vão sendo executadas. Quanto mais rápido, mais oportunidades são aproveitadas. No programa antigo, no software antigo, que chamava Mega Bolsa, ele tinha uma performance de 30 milissegundos. Era o tempo de demora entre a ordem ser dada e ela chegar lá no sistema. O tempo de latência, né? O tempo de chegar lá no sistema demorava 30 milissegundos. No Puma Trade System, demora menos de 1 milissegundo. Menos de 1 milissegundo. É muito mais rápido, né? No sistema antigo, no Mega Bolsa, eram processadas 20 milhões de mensagens por dia, de ordens por dia. 20 milhões. No Puma Trade System são 200 milhões de mensagens por dia. Então é muito mais moderno. Tem grandes
casas de investimento, especuladores que alugam terrenos em volta da B3 com a internet de grande velocidade, e eles utilizam robôs para fazer o lançamento das ordens, e se instalam perto da B3, porque aí a internet é mais veloz, para essa ordem chegar em primeiro lugar. Por que é importante a ordem de chegada? Porque o sistema vai lendo as ordens, de uma maneira geral, de maneira cronológica, à medida que elas vão entrando no sistema. Que tem exceções, várias exceções, que estão lá no manual de operações da B3. Não é o caso da gente detalhar essas exceções agora. Mas a ordem de chegada das informações lá faz toda a diferença na Bolsa de Valores, né? Por isso que o Puma Trade System é mais confiável, mais rápido, mais seguro, né? Muito, muito mais moderno. Ok, pessoal, nós vimos então bastante coisa sobre o funcionamento da Bolsa de Valores. Nós vimos lá o conceito histórico, os tipos de ordem, as modalidades de funcionamento, e nós não encerramos esse assunto ainda. Na nossa próxima aula a gente vai continuar, nós vamos falar sobre os índices, composição dos índices da Bolsa de Valores, sobre a governança e mais algumas curiosidades do funcionamento da Bolsa de Valores.